Então, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 12, irmãos, a partir do verso de número 28. Assim diz a palavra de Deus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a iluminação do Santo Espírito de Deus para esta exposição. Oremos. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus nosso, Redentor nosso, bendito és tu, tua palavra dura para sempre, teu reino jamais terá fim. Senhor, nós nos encontramos agora diante de ti. Acabamos de ler a tua palavra e te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco à medida em que ela for exposta nesta noite. Que com fidelidade, Senhor, ela seja exposta nesta noite para que nós ouçamos a tua voz. E que assim, instruídos, Senhor, instruídos pelo Senhor, cresçamos em santidade, cresçamos no amor com que devemos amar ao Senhor e ao nosso próximo. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de nosso Salvador, o Messias Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar o sermão desta noite com uma pergunta, com uma questão. E nela eu peço que os irmãos meditem por alguns instantes. Aqui vai. O que Deus realmente espera de nós? O que Deus realmente espera de nós? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você, meu irmão, de você, minha irmã? Nós vivemos, irmãos, em dias repletos de distrações, vivemos atarefados, cheios de preocupações, e por isso mesmo é fácil perder de vista o que é realmente significativo aos olhos do nosso Criador e Redentor. Nos nossos dias, irmãos, a nossa energia e os nossos recursos muitas vezes estão tão concentrados em preocupações passageiras, em coisas deste mundo, supérfluas, que quase nós não encontramos ocasião para refletir sobre o que realmente importa na vida, sobre o que Deus realmente espera de nós. Por isso eu te estimulo a pensar um pouquinho, tire esses segundos para pensar um pouquinho. O que Deus realmente espera de nós neste mundo, irmãos? O que Ele espera de você? O que Ele espera de mim? O que Ele espera de cada um de nós enquanto vivemos aqui?
Bem, você pode se perguntar, mas será que é possível responder essa questão de modo certeiro, pastor? Será que há uma resposta correta, indubitável a esse tipo de pergunta? Será que há mesmo uma resposta capaz de sintetizar, capaz de resumir em poucas palavras tudo aquilo que Deus espera de mim? Será possível responder esse tipo de pergunta? E a resposta, irmãos, é sim. É possível responder esse tipo de pergunta. Há sim como resumir em poucas palavras tudo aquilo que Deus espera de nós, como seus servos. Há sim, é perfeitamente possível resumir em poucas palavras tudo aquilo que Deus espera de mim e de ti. Ou para usar de uma referência mais próxima dos nossos jovens e adolescentes, e se não for tão próxima, perdoem o pastor. É possível dizer em poucos caracteres, como num tweet, o que Deus pede de mim e de você neste mundo caído. E a narrativa que nós temos aqui, irmãos, diante de nós, apresenta essa resposta. Porque aqui neste texto, nós vemos alguém que fez uma pergunta a Jesus muito semelhante a esta, sobre a qual nós refletimos um pouquinho. O texto nos conta sobre um homem que um dia chegou até o Senhor e perguntou: Mestre, qual é o principal de todos os mandamentos? Ou seja, nos termos da pergunta com a qual começamos o sermão, Jesus, o que Deus realmente espera de nós? Como nós poderíamos resumir o que Ele deseja de nós? Então, nesta noite, queridos, nós vamos aprender duas lições. Duas verdades principais que nos ajudam a responder essa questão ou que, de certo modo, revelam a resposta a essa questão. Duas verdades que virão acompanhadas das respectivas aplicações práticas ao final da exposição de cada uma. E a primeira delas é a seguinte, primeira lição desta noite, primeira verdade desta noite, ensinada aqui pelo texto. Todo o nosso dever como crentes se resume a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Primeira lição, todo o nosso dever como crentes, todo o nosso dever como cristãos, se resume a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Os versos 28 a 31 nos ensinam essa primeira lição. E é para esse primeiro conjunto de versos que eu chamo a atenção dos irmãos mais uma vez. Por favor, voltem os olhos comigo apenas para esses versos iniciais. Marcos escreve: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Irmãos, em que contexto acontece esse diálogo registrado por Marcos? Vamos nos lembrar rapidamente. Última semana de Jesus antes de sua morte, em Jerusalém. Em dias de intenso confronto com os líderes religiosos de seu povo, e Marcos já nos mostrou isso nas passagens anteriores. Ele é questionado pelos fariseus e herodianos, ele é questionado pelos saduceus, aqueles que não criam na ressurreição do corpo. E agora vejam, nesses dias de confronto, nesses dias de embate com as autoridades religiosas de seu povo, é um escriba quem procura pelo Senhor com uma pergunta, a fim de testá-lo com uma pergunta.
Os fariseus herodianos também procuraram Jesus com uma pergunta. Estão lembrados, irmãos? Jesus, é lícito ou não pagar impostos a César? Os saduceus também procuraram por Jesus com uma pergunta. Senhor, se alguém se casar diversas vezes aqui por ocasião do falecimento do cônjuge, seguindo o preceito do levirato, na ressurreição, de quem será cônjuge, afinal de contas? Perguntas. Agora é um escriba. Vejam, irmãos, fariseus, saduceus e agora um escriba, que Marcos está nos contando. O que Marcos está nos dizendo com isso? A alta cúpula da religião judaica se opõe a Jesus nos últimos dias antes de sua crucificação. Esses partidos formavam o sinédrio. Para que os irmãos entendam, trazendo para uma linguagem mais próxima da nossa realidade, fariseus, saduceus e escribas formavam o supremo concílio do judaísmo de então. Então são dias de oposição, irmãos. São dias de confronto e nós sabemos, dias que culminarão com a crucificação do nosso Senhor. Esse é o contexto. Tendo lembrado o contexto, vamos ao texto propriamente dito, que Marcos está contando aqui, está narrando aqui. Diz Marcos, irmãos, no verso 28, que esse escriba foi até Jesus por ter ouvido a discussão dele, Jesus, com os saduceus sobre a ressurreição. Versos anteriores. Então vejam, de certo modo, irmãos, a informação de Marcos é a de que esse mestre da lei, um escriba era um mestre, um professor da lei, ficou impressionado com as respostas de Jesus no embate com os saduceus. Este professor da lei ficou admirado. Marcos conta que ele, o escriba, viu como Jesus havia respondido bem aos saduceus. Então percebam, é isso que lhe dá motivação. Notem, agora, impressionado, esse homem decide por si próprio fazer uma pergunta ao nosso Senhor. E pergunta, irmãos, que parece ser sincera, ao menos se nós a compararmos com as perguntas dos fariseus e herodianos e saduceus. Uma pergunta, prestem atenção ao texto, totalmente identificada com o ofício daquele escriba, com o ofício daquele homem. E por que eu digo isso? Porque este escriba pergunta a Jesus sobre a lei. Não é ele um professor da lei? Ele pergunta a Jesus sobre aquilo que ele tinha ou pensava ter, sobre o qual pensava ter total domínio. Ele faz uma pergunta sobre os mandamentos. Uma pergunta sobre a lei feita por um mestre da lei. E que pergunta é essa? Verso 28. Qual é, Jesus? O principal de todos os mandamentos. Isto é, qual é o mais importante dos mandamentos? Qual é o mandamento que resume todos os outros? É isso que este escriba pergunta ao nosso Senhor. E acreditem, irmãos, acreditem, os estudiosos da lei debatiam muito sobre essa pergunta. Essa era uma pergunta feita com frequência pelos estudiosos da palavra de Deus, mais especialmente da Torá, estudiosos dos 5 livros de Moisés, aqueles que nós temos no início da nossa Bíblia. Por quê? Porque era uma questão muito discutida pelos estudiosos da lei. Porque ao olhar para a Torá, irmãos, os judeus encontravam 613 mandamentos da parte de Deus. Prestem atenção. 613 mandamentos da parte de Deus. 248 deles positivos, ou seja, faça isso, faça aquilo outro, e 365 negativos, ou seja, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. 613 mandamentos no total. Então era natural, irmãos, natural
que os estudiosos se pusessem a debater. Desses 613, qual será o fundamental? Qual será o que resume todos os demais, o mais abrangente, aquele do qual dependiam todos os outros? Os rabinos da época de Jesus discutiam muito sobre isso e não poucos arriscavam uma resposta. Muitos tinham as suas convicções, irmãos. É isso que o escriba procura encontrar em Jesus, uma resposta a essa questão muito debatida. E o que é que Jesus diz? Qual é a resposta que Jesus tem a oferecer, irmãos? Nós a vemos a partir do verso 29. O que Jesus responde àquele homem? O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O que Jesus faz, irmãos? Bem, o escriba quer saber qual é o principal mandamento. Jesus recorre à Torá. Ele cita Deuteronômio, a conhecida passagem de Deuteronômio que nós lemos mais cedo aqui na nossa liturgia. Nós fizemos a leitura dessa passagem citada por Jesus aqui. Deuteronômio, capítulo de número 6. Ouve, ó Israel. Essa certamente, irmãos, era a declaração mais conhecida de toda a Torá. Trata-se do famoso Shema. Já ouviram falar do Shema? Shema diz respeito ao verbo hebraico, né? Está ligado ao verbo hebraico para ouvir. E a declaração começa: ouve, ó Israel. Shema era conhecida a declaração lida na passagem de Deuteronômio. Então, apenas para que os irmãos tenham uma ideia, essa passagem era tida em tão alta conta que os judeus piedosos a repetiam ao menos 2 vezes por dia. E desde cedo a ensinava a seus filhos. E ela começa assim, com um preâmbulo. Nós fizemos a leitura na liturgia, que diz que o Senhor é o único Deus, que não há outro Senhor além dele, e aí, seguido do preâmbulo, o mandamento propriamente dito. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então Jesus está citando a lei. Jesus está citando o 6º capítulo de Deuteronômio, aquele escriba. Se os irmãos prestaram atenção, a leitura aqui em Marcos e a leitura que nós fizemos em Deuteronômio 6, viram que ainda há uma pequena diferença. Jesus ainda acrescenta que esse amor deve ser devotado a Deus de todo o entendimento. Essa expressão não consta lá em Deuteronômio. Ou seja, com toda a mente. Mas mesmo que não conste lá em Deuteronômio, o sentido reforçado por Jesus é o mesmo. Ou seja, o ser humano deve amar ao Senhor com tudo o que ele é, com todo o seu ser, com tudo o que ele tem, com integridade. Deve amar a Deus com seus pensamentos e sentimentos, deve amar a Deus com seus desejos, deve amar a Deus com toda a sua compreensão e intelecto, deve amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua energia. Ou seja, com tudo, irmãos. Nada menos que tudo. Nada menos do que com todo o seu ser. Jesus diz: esse é o principal mandamento. E talvez aqui o escriba começasse a se contentar com a resposta. Jesus respondeu. Talvez ele esperasse que Jesus parasse aqui. Mas vejam que não é o caso, Jesus não para aqui. O mestre da lei perguntou apenas por um mandamento, mas Jesus ainda menciona outro, igualmente importante, não de Deuteronômio, mas do livro de Levítico. Levítico 19, 18. Os irmãos não precisam abrir, mas lá nós lemos o texto citado por Jesus nessa ocasião. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 31. Então, claro, irmãos, claro. Há outro mandamento que está diretamente ligado ao primeiro. Por quê? Vejam, pensem, não basta amar a Deus, é preciso amar ao próximo. Por quê? Porque amar ao próximo, amar ao semelhante, é uma consequência natural do amor a Deus,
Quem ama a Deus, ama naturalmente aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso Jesus diz: amar ao próximo como a si mesmo. Esse mandamento também é importante. Este também resume os demais. Ou seja, atentar-se às necessidades do próximo. Cuidar do próximo como nós cuidamos de nós mesmos. Fazer ao próximo aquilo que nós procuramos fazer a nós mesmos. É isso que Jesus diz. Os 2 mandamentos são os mais importantes. Os 2 mandamentos resumem os demais. E aí pensem comigo, irmãos, nos 10 mandamentos, no decálogo, lá em Êxodo 20. Os irmãos se recordam? Os 4 primeiros deles fazem referência direta ao amor que devemos ter para com o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia do sábado para o guardar e o santificar, o dia do descanso. Mandamentos diretamente relacionados ao amor com que devemos devotar a Deus. E os 6 demais fazem referência ao amor que devemos dar ao próximo. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam alongados na terra. Não furtarás, não adulterarás, e assim por diante, até o 10º. Não cobiçarás nada que seja do teu próximo. É o 10º dos 10 mandamentos. Então Jesus resume todos os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo. E com isso, irmãos, nós aprendemos a primeira lição desta noite. Estão lembrados dela? Todo o nosso dever como crentes se resume a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Todo o nosso dever como crentes se resume a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Vou fazer algumas aplicações disso para a nossa vida hoje. Entendemos o texto, não entendemos? Espero que tenhamos entendido. Agora a pergunta é: e como isso se aplica à nossa vida hoje, pastor? O que tem a nos ensinar diretamente hoje? Vamos lembrar da pergunta com a qual nós começamos o sermão? Qual foi? O que Deus realmente espera de nós, irmãos? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Pois bem, aqui está a resposta. Que nós o amemos com tudo o que temos e com tudo o que somos, e que, por consequência, nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então eu pergunto, é isso que nós temos feito, irmãos? Quão próximos nós estamos disso, irmãos? Você é capaz de se autoavaliar hoje? Vamos pensar juntos? Vamos fazer essa autoavaliação juntos? Será que nós realmente amamos o Senhor como convém? Com todo o nosso ser, com todas as nossas emoções, pensamentos, ações, desejos, força, amamos a Deus integralmente. Sabem, irmãos, às vezes nós nos enganamos achando que amamos a Deus como convém, quando na verdade nós oferecemos a Ele apenas uma fração de nós. Uma fração do nosso tempo, uma fração da nossa vida, uma fração do nosso serviço, uma fração dos nossos pensamentos, só uma fração, só uma parte dos nossos desejos, só uma fração da nossa força. Mas, irmãos, Deus não quer frações de nós. Deus não nos salvou por inteiro. Deus não nos salvou por frações. Por isso nós precisamos amá-lo por inteiro, com todo o nosso ser. Você ama a Deus, irmão, integralmente. Na tua casa, você ama a Deus integralmente, meu irmão? No teu trabalho, você ama a Deus integralmente, meu irmão? Na tua escola, adolescente, você ama o Senhor? Na tua faculdade, jovem, no teu curso, enquanto navega pela internet, você ama o Senhor?
em tuas conversas, em teus diálogos. Você ama a Deus? Teus pensamentos são pensamentos de quem realmente ama a Deus? O quanto amamos a Deus? O que as nossas ações dizem sobre o nosso amor a Deus? O que os nossos pensamentos dizem sobre o nosso amor a Deus? O que as nossas palavras dizem sobre o nosso amor a Deus? Nós devemos amá-lo acima de tudo. Nós devemos amá-lo acima de todos, é o que Ele espera de nós. Mas não só isso. Pergunto agora, ainda aplicando a primeira lição. E quanto ao próximo? E quanto ao nosso semelhante? Será que nós temos amado o nosso próximo como amamos a nós mesmos? E aqui, irmãos, eu quero desafiá-los a pensar, e não vou muito longe. Temos amado a nossa família como nós amamos a nós mesmos? Nosso cônjuge, como amamos a nós mesmos? Nossos filhos, como amamos a nós mesmos? Nossos irmãos, como amamos a nós mesmos? Irmãos de fé, irmãos da igreja, temos amado os nossos irmãos de fé como amamos a nós mesmos? Vamos expandir. Temos amado os nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, como amamos a nós mesmos? E quanto aos nossos inimigos? Aqueles que pisam no nosso calo? E quanto àqueles que nos perseguem? Temos amado os nossos inimigos como a nós mesmos? Deus requer isso de nós, irmãos, que amemos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Cuide do próximo, meu irmão. Ampare, encoraje, confronte. Porque confrontar também é sinal de amor. Amar não é só passar a mão na cabeça. Há momentos em que, por amor, nós precisamos confrontar aqueles a quem amamos. Há momentos que, em amor, precisamos ser confrontados por aqueles a quem amamos. Mas ame a Deus e ao próximo. Tudo o que Deus espera de nós se resume aqui. Todo o nosso dever como crente se resume a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Primeira lição da noite. Mas ainda há uma segunda e última, e nós vamos aprender dela agora. Por favor, para que nós aprendamos, volte os olhos comigo para os versos 32 a 34. Versos 32 a 34, lemos o seguinte, término da passagem. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Segunda lição, irmãos, ensinada aqui pelo texto. Amar a Deus e ao próximo é mais importante que qualquer tarefa religiosa que possamos desempenhar. Vou repetir porque essa é meio longa, né? Amar a Deus e ao próximo é mais importante que qualquer tarefa religiosa que possamos desempenhar. Vejam como a passagem termina, irmãos, e de que modo nos ensina isso. Marcos relata, por fim, qual foi a reação daquele escriba, daquele mestre da lei, professor da lei, às palavras de Jesus. Como ele reagiu? O que ele disse? Muito bem, mestre. Ou seja, respondeste bem, mestre. Percebam, há um tom claramente positivo aqui. O escriba chega até Jesus impressionado com a resposta que Jesus deu aos saduceus, na passagem anterior, e permanece impressionado agora com o que ele ouve como resposta à sua questão. A sabedoria, a autoridade de Jesus impressionam aquele homem
fica satisfeito com a resposta. Vejam, aquele homem diz: muito bem, mestre. E não parece haver hipocrisia aqui, irmãos, ao contrário do que aconteceu com os fariseus e com os saduceus. Atenção, ao menos no que diz respeito a este escriba, porque nós veremos nas passagens posteriores que os escribas também tinham muitos problemas diante de Deus. Nós veremos Jesus censurar os escribas mais adiante. Mas ao menos no que diz respeito a este escriba em particular, não parece haver hipocrisia, ele parece ser sincero no que ele diz. Muito bem, mestre, o Senhor disse com verdade, Deus é único, não há outro além dele. O Senhor disse com verdade que nós devemos amá-lo acima de tudo e com tudo. Com verdade, disseste que devemos amar ao próximo, mas aí eu chamo a atenção dos irmãos para a forma como este escriba termina a sua fala no registro de Marcos. Vejam qual é o acréscimo que ele faz às palavras de Jesus. Isso não pode passar desapercebido por nós. Disseste com verdade tudo isso, mestre? E sei que tudo isso excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Isso aqui é surpreendente, irmãos. E deixem-me explicar o porquê. Porque este é um escriba. Este é um mestre da lei. Alguém associado diretamente à alta cúpula da religiosidade judaica. Alguém associado ao sinédrio. E era de se esperar que alguém ligado ao sinédrio atribuísse toda superioridade às formalidades religiosas, toda superioridade aos ritos religiosos. Era de se esperar que alguém ligado ao sinédrio, como este homem, afirmasse a precedência dos sacrifícios em relação a todas as outras coisas. Mas notem, não é isso que acontece com este escriba em particular, porque ele conhece o que é dito em Oséias, 6º capítulo, 6º verso. Ele sabe que para Deus a misericórdia e o conhecimento são mais importantes do que os sacrifícios e os holocaustos. É isso que diz aquele texto no profeta Oséias. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então ele concorda com Jesus no fato de que amar a Deus e amar ao próximo, tudo isso é mais importante do que as obrigações, do que os rituais religiosos. Ele concorda com Jesus que o amor a Deus e ao próximo tenham precedência em relação às tarefas sagradas. E assim, no verso 34, Jesus lhe dá uma resposta um tanto quanto emblemática, né? Diz Marcos: vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. A resposta do escriba era de fato sábia, e Jesus reconhece isso. E vejam, como apontam alguns estudiosos, irmãos, o episódio acaba com uma ironia aqui. Por quê? Porque o escriba foi até Jesus procurando julgar Jesus, procurando construir uma opinião a respeito de Jesus. Mas o que acontece ao final do diálogo? É Jesus quem o julga. É Jesus que, com uma autoridade infinitamente superior, emite um juízo acerca daquele homem. Qual é? Não estás longe do reino de Deus. Ou seja, você está caminhando no rumo certo. Você parece ter entendido o verdadeiro espírito da lei. Você está próximo do reino de Deus que está presente em mim mesmo. Ao reafirmar o que tenho ensinado a este povo. Fato é, irmãos, que as respostas de Jesus naqueles embates com fariseus, saduceus e escribas são vencidos. Aqueles embates são vencidos, eu posso chamar assim, não é? Pelo Senhor, com tanta autoridade. O Senhor emudece aqueles que procuravam
testá-lo com tanta autoridade que diz Marcos no finalzinho do verso 34, depois daquilo ninguém mais ousava fazer perguntas a ele. E aqui nós temos a segunda e última lição, irmãos. Amar a Deus e ao próximo é mais importante que qualquer tarefa religiosa que possamos desempenhar. Algumas aplicações para terminarmos. Vejam, o que essa segunda lição nos ensina hoje? Quais são as lições que nós podemos tirar daqui para a nossa vida hoje? Em primeiro lugar, irmãos, o que nós temos aqui mostra que nada adianta fazer muito na igreja, em serviços religiosos diversos, se eu não amar a Deus de todo o meu ser e se eu não amar o meu próximo como a mim mesmo. Entendem qual é o ponto? Foi a essa conclusão que chegou o escriba. Senhor, é mais importante amar a Deus e ao próximo? O Senhor respondeu bem, do que oferecer sacrifícios e holocaustos. Como isso nos ensina hoje, irmãos? O que isso tem a nos ensinar hoje, irmãos? Muita gente hoje acha que pelo fato de estar cantando na igreja, tocando na igreja, desempenhando um ofício na igreja, pregando na igreja, ensinando na igreja, estando na igreja, está bem, não precisa amar a Deus, não precisa amar o próximo. Tem gente que acha que está tudo bem viver em pecado desde que faça muito na igreja. Desde que faça muito pela igreja. Bom, eu não amo a Deus com todo o meu ser. Eu vivo pecando sem o menor pesar. Eu não amo o Senhor a ponto de lutar contra o pecado. Eu não amo o Senhor a ponto de lutar contra aquilo que o desagrada, que o entristece, mas está tudo bem. Afinal de contas, eu bato ponto na igreja. Afinal de contas, eu cumpro as minhas obrigações religiosas direitinho. Eu canto, eu toco, eu dou aula na IBD, eu participo das atividades da igreja regularmente, eu prego nos cultos, eu falo de Jesus às pessoas, sacrifico o meu domingo, o meu tempo. Olha só, ofereço até parte do meu dinheiro. Então está tudo bem não amar a Deus o suficiente a ponto de abandonar os meus pecados. Eu cumpro os meus papéis religiosos direitinho. Tem gente que pensa assim, irmãos. Que o texto nos ensina? De nada adianta. Amar a Deus é muito mais importante do que oferecer sacrifício e holocausto. Porque de nada adianta oferecer sacrifício e holocausto se não for com amor ao Senhor. E o mesmo pode ser dito, irmãos, em relação ao amor ao próximo. De que adianta bater ponto na igreja se eu não amo aqueles que aqui congregam comigo? Se eu não perdoo as ofensas daqueles que me magoaram? Se eu não choro com os que estão chorando? Se eu não me alegro com os que têm motivo para se alegrar? De que adianta, irmãos? De que adianta ser assíduo nas atividades religiosas da igreja se eu não demonstro amor às pessoas? Se eu não me disponho a servir as pessoas, se eu não amo e sirvo a minha família, se eu não amo e sirvo a meus colegas de trabalho, se eu não amo e sirvo os meus colegas de escola, de que adianta tocar, cantar, ensinar, pregar, ofertar, dizimar, guardar o dia do Senhor, conhecer teologia, todos os autores reformados publicados na última década, citar frases de pastores, de teólogos, ter livros, se eu não amo o próximo? Se eu não amo meus inimigos, se não oro por eles, de que adianta? Estão lembrados do que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 13? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que tivesse tamanha fé a ponto de transportar os montes, ainda que eu distribuísse os meus bens entre os pobres, ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu faça tudo isso, com toda a religiosidade, se eu não tiver amor, de nada me aproveitará. Aquele que não ama, irmãos, não conhece a Deus.
De nada adianta fazer muito na igreja e pela igreja, se não for com amor a Deus e ao próximo. Agora, últimas palavras, prometo. Resta uma pergunta diante disso tudo, não é, irmãos? Porque tudo isso a gente ouve e nos confronta. E acreditem, o pastor é o primeiro a ser confrontado quando prepara o sermão. Nos confronta. E diante disso tudo, sempre resta uma pergunta. Você já, inclusive, pode tê-la feito aqui enquanto me ouve. Que pergunta é essa? Mas, pastor, quem é capaz de amar assim? Quem é capaz de amar a Deus assim, com todo o seu ser, com toda a sua vida, e amar ao próximo como convém? E essa é uma excelente pergunta, irmãos. Porque ao ser humano caído, isso aqui é impossível. Agir como Deus espera ao ser humano nascido em pecado é impossível. Mas é exatamente aí que Jesus entra na história. Sabem por quê, irmãos? Porque o eterno Filho de Deus se fez carne, tornou-se um de nós, sujeito às mesmas tentações, mas sem pecado, para fazer em nosso lugar aquilo que eu e você jamais seríamos capazes de fazer. Sabe o que Jesus fez? Ele amou o Pai com todo o seu ser, acima de tudo e de todos, coisa que eu e você, por nós mesmos, jamais seríamos capazes de fazer. Ele amou o seu próximo a ponto de dar a sua própria vida em resgate por muitos, coisa que eu e você, naturalmente, em pecado, jamais seríamos capazes de fazer. O fato, irmãos, é que nem eu, nem você, nem o escriba da história, nem qualquer outro pecador, jamais seríamos capazes de fazer por nós mesmos o que é requerido aqui. Mas Jesus fez em nosso lugar, cumprindo toda a justiça. E é por isso que hoje, nós que fomos salvos, mediante a ação do seu Santo Espírito, somos chamados a seguir o seu exemplo. Fomos redimidos e hoje, pelo seu Espírito, somos capacitados a amar ao Pai como Ele amou e a amar ao próximo como Ele amou. Não foi o que lemos na primeira carta de João? Hoje nós podemos amar, irmãos, mas só amamos porque Ele nos amou primeiro. Que assim seja, irmãos. Nós encontremos no nosso Redentor o exemplo e em seu Espírito poder para amar como convém. É isso que Ele requer de nós e nos capacita a fazer. Que assim seja em nossa vida, para a sua honra e para a sua glória. Em nome dEle mesmo. Amém.